temos hoje, como anunciado aqui, 2 ex-prefeitos aqui da região do ABC, tiveram momentos importantes. No caso do Felipe ainda tem, porque está colocado à disposição aí no cenário eleitoral, na disputa eletiva, e vamos bater um papo com eles aqui para falar sobre essa conjuntura e agora oficialmente sobre o período de campanha eleitoral. José de Felipe Júnior, ex-prefeito de Diadema, candidato a deputado federal pelo PT. Boa noite, satisfação em recebê-lo aqui. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite, Carlos Carvalho, boa noite, meu colega, amigo, João Avamileno. Quero saudar todas as pessoas aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os telespectadores. É uma alegria estar aqui. Estava ouvindo atentamente as informações que vocês estavam aqui divulgando. Quero cumprimentar, acho que hoje é um dia especial, o início do período de campanha, né? O pontapé inicial, é a abertura do campeonato, né? E quero agradecer o convite de estar aqui e parabenizar. Acho que é muito importante vocês darem essas informações para que o eleitor, o cidadão, cumpra o seu papel, né, de votar com consciência, votar com participação e com esperança no futuro do nosso país. Da mesma forma, cumprimentar o ex-prefeito da cidade de Santo André, João Avamileno. Prefeito, sempre chamaram de prefeito, até pelo respeito à liturgia do cargo. Boa noite, satisfação em recebê-lo aqui. Obrigado, Leandro, Carlos, demais pessoas que trabalham aqui no RD. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente estava verificando, né, Felipe, que hoje o Facebook, as redes sociais, é um meio de informações muito importante. Eu acho que a campanha das outras campanhas, se houve necessidade das redes sociais, esse ano muito mais ainda. Então, veja bem, vocês levaram uma meia hora para dar uma série de informações importantes, tanto para os candidatos, como para os eleitores que querem acompanhar. Já estão bem informados e vão estar mais ainda até o dia das eleições. Quais os procedimentos, o que os candidatos podem fazer, as propostas. Então, quero parabenizar o trabalho de vocês, muito importante. A gente acompanha o companheiro Leandro já há muitos anos, desde o tempo que eu era vice-prefeito, que eu era prefeito, né, na Rádio ABC. Aliás, um abraço a todo mundo. Em outros jornais que você trabalhou, agora aqui nesse trabalho do Repórter Diário, com o Facebook, nas redes sociais. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui. E eu estou aqui, mais uma vez, não como candidato agora, mas para trazer o apoio ao meu partido, aos candidatos do meu partido e ao meu candidato federal, companheiro Luiz Felipe. José Felipe Júnior. Uma honra, João, ter seu apoio. Obrigado. E eles que foram prefeitos juntos, né? Chegaram a ficar comandando de forma simultânea o Felipe em Diadema, o João Avamileno na cidade de Santo André, nomes importantes aqui da região, como o próprio João Avamileno destacou. Não vai disputar a eleição desse ano, mas já consignou aqui, franqueou o apoio ao nome do Felipe que já foi deputado federal. E até pegando esse gancho do João, Felipe, importante, com a experiência, quantas eleições já disputadas, Felipe? Eu disputei 5 eleições. 5 eleições. 5 eleições. Claro que cada eleição tem sua particularidade. Está mais difícil pedir voto nesse momento por conta das restrições eleitorais e pelo sentimento da população? Leandro, nós estamos vivendo, está mais difícil, está mais desafiador. Eu sinto que a população, me parece que brasileira, mas vamos falar daquela que nós estamos mais próximos, temos obrigação de conhecer mais, que são os cidadãos e cidadãs do grande ABCD, existe uma sensação de desesperança. Eu acho que a grande questão que nós temos que enfrentar, eu mesmo me coloco assim, é de despertar nas pessoas que estão perdendo a esperança, que estão querendo talvez ficar alheio a essa questão do pleito, da democracia, da participação política, para que elas revejam essa eventual posição que elas estão tendo, né? Leandro, nós estamos vivendo um momento dramático da situação política brasileira. Eu tenho uma opinião, quero fundamentar para vocês, né? Nós não estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, um Estado pleno de democracia, um Estado democrático de direito. Nós não estamos vivendo.
Acho que a política ela foi desprezada, ela foi sofreu fraude no processo político, né? Há 4 anos atrás, as forças que perderam a eleição não se contentaram, estabeleceram uma agenda de ataque, né, a essa condição de paz, de convivência e de, como você já falou aqui, né, eu fui prefeito 3 vezes, o João foi prefeito 2 vezes, nós participamos de processos eleitorais, o presidente Lula perdeu 3 eleições, nós aceitamos o resultado, o presidente Lula aceitou o resultado e fomos melhorar nossa proposta, fomos aprender mais, tivemos a humildade de aceitar o voto do eleitor. E foi que não aconteceu isso há 4 anos atrás. A Dilma foi removida do poder de uma forma absolutamente fraudulenta. No começo desse ano se constatou que não tinha crime de responsabilidade, portanto o impeachment deveria ter sido anulado, né? Assumiu um governo que, hoje, conversando com um companheiro, eu acho que nós conseguimos, inclusive, identificar, eu acho que um simbolismo do que é esse governo, né? O golpe, Leandro, Carlos telespectadores, esse golpe, ele transformou o governo federal numa empresa demolidora. Nós estamos com uma empresa que está demolindo com uma voracidade, né? Como se tivesse escavadeira, trator, e demolindo direitos, né, demolindo a questão da economia, que eles falaram tanto da economia, que ia melhorar, que o problema era retirar a Dilma, e, portanto, essa ressaca que nós estamos vivendo na desesperança, porque a economia está indo mal, é porque a política foi destratada, né? Não se arruma a economia se não se arrumar a política. E eu acho que esse, para mim, eu quero manifestar aqui minha total solidariedade ao presidente Lula, e tenho falado, repetido isso, Leandro. Quer destruir o Lula? Faz melhor que ele. Vocês querem prender o Lula, querem tirar ele de dentro do coração e da consciência do povo brasileiro? Põe o salário mínimo para andar mais rápido do que ele pôs, põe emprego para o povo, saúde, educação. Vocês vão tirar o Lula. Segurança. Eu tenho certeza que o povo vai esquecer, ou talvez só 10% vão lembrar do Lula. Agora é 20, 30, 40. O presidente Lula, se a justiça não cometer esse crime contra ele sendo candidato, ele vai ganhar no primeiro turno, Leandro. Porque é isso, o povo fala assim, olha, cai no conto do vigário. A Globo falou que nós íamos ter, o problema era a Dilma, tira a Dilma, e que nós vamos ter emprego, nós vamos ter... Ela estava vivendo dificuldades, evidente que estava, mas deixa ela resolver. Ou o Alckmin não estava vivendo dificuldades aqui em São Paulo, estava cada vez tendo uma avaliação mais negativa. Então, se falta de popularidade é motivo para impeachment, também tinha que dar impeachment no Alckmin. E o prefeito de Diadema, então, que está com 60% de rejeição? E o Temer, Felipe? E o Temer, pois é, então o Temer que ele tem margem de erro de aprovação, então tinha que dar impeachment nele. Então, a democracia exige isso, que as pessoas, por isso é importante você votar, corrigir o rumo que o país está vivendo, né? E eu acho que esse grande drama, eu não tenho dúvida que daqui 2, 4 anos a população brasileira, os estudiosos, vocês, os analistas, os jornalistas, vão ter muito mais consciência desse período dramático que nós estamos vivendo, né? De repórteres, né, de jornalistas que, na verdade, foram militantes do golpe, dizendo que agora nós tiramos a Dilma, nós pusemos o Dream Team, o time dos sonhos na economia, Meirelles, o outro que vai consertar os problemas que o Brasil teve, e só nós tivemos regressão. Uma política, posso dizer, criminosa na Petrobras, de dobrar o preço do gás, fizeram esse escândalo da política de preço do combustível, desorganizaram o país, levaram essa insegurança para o país, né? Então, a política desarrumou a economia. Eu vou falar da questão da ética, nós podemos tratar disso em qualquer momento, mas para falar o que interessa. O povo precisa ter emprego, o povo precisa voltar a acreditar no futuro do país, voltar a ter acesso à educação. Leandro, João, eu quero dar esse último dado e a gente estabelecer aqui um diálogo. Para você, telespectador, companheiros que estão nos ouvindo, companheiros que estão nos ouvindo nas redes sociais, há 3 anos atrás o FIES teve 900 mil contratos de financiamento do ensino superior. Esse ano está tendo menos de 70 mil, foi mais de 90% de restrição ao crédito estudantil, quer dizer, mostrando que grandes conquistas nossas estão sendo, né, destruídas por essa empresa demolidora que se chama governo federal. Carlos Carvalho.
Boa noite, Felipe. Boa noite, João Aveleno. Bem-vindos aqui ao EDTV. Então, seguindo nessa linha, o que fazer de melhora no Brasil? Como fazer essa melhora do Brasil? A gente sabe muito bem que isso não vai depender apenas do presidente da República que foi eleito. Ele vai ter que se juntar com o Congresso, deputados federais, deputados e senadores, desculpa, e fazer um grande processo ali de reformulação política para conseguir dar esse primeiro passo de retomada do crescimento do Brasil. É possível fazer isso com todo esse clima pesado, não só desde o impeachment, a gente pode contar desde 2013, daquelas primeiras manifestações, até hoje, lá para cá, não teve um ano que não teve uma manifestação forte aqui no Brasil. Dá para fazer isso? É possível? Eu acredito, dá para fazer isso. Agora, dá para não fazer também. Então depende como as coisas vão transcorrer daqui até as eleições. Eu acho que o Felipe colocou muito bem. O golpe que nós tivemos aqui no Brasil, olha, foi desastroso para o país. Eu acho que eles não esperavam que ocorresse isso, porque quando há o desânimo da política, ninguém quer falar em política, está desgostoso com a política, mas todos estão verificando que depende da política um país melhor. E que é a política que faz um país pior. Foi isso que ocorreu com o impeachment da companheira Dilma. Até hoje não provou nada, portanto ela é candidata, ela vai ganhar as eleições, ouça bem, vai ser eleita senadora. Né? Para que fizeram isso com a Dilma? A elite do Brasil é a grande culpada, na minha opinião, de tudo isso que ocorreu. Então, se nós até as eleições, darmos a liberdade de que o Lula deve ser candidato, o povo vai julgar o Lula. O povo vai julgar o Lula. E eleger um presidente. E, logicamente, eu vou trabalhar para que seja o Lula, porque ele mostrou que tem capacidade. O presidente da República é o homem que pode dar melhor educação, segurança, é o homem que pode dar emprego, é o homem que pode ter a confiança do empresário, a confiança internacional para o Brasil investir. E o Brasil investindo vai gerar emprego, vai melhorar a economia. Melhorando a economia, o Estado vai poder investir mais na segurança, na saúde, vai poder investir gerando emprego, gerando melhor qualidade de vida para a população. Então, eu acredito que possa ocorrer isso. E vou acreditar isso até o dia das eleições. E o novo presidente, se for o companheiro Lula, ele já mostrou que tem capacidade para isso. Se não for ele, né, que isso pode ocorrer, uma transformação, eu não sei, eu tenho a minha desconfiança e a minha expectativa de que poderá haver uma transformação, mas não tenho tanta confiança como hoje, que é a única liderança que pode mudar o Brasil novamente é o companheiro Lula. Carlos, eu também concordo plenamente com o João. Nós precisamos, você falou, esse clima de fla-flu, de disputa, de ódio. Né? O Lula, com a autoridade de quem tem hoje 40, nas pesquisas mais desfavoráveis a ele, de 45 milhões, as mais favoráveis, 60 milhões de votos, é a liderança que tem autoridade para poder conversar com o Congresso, né, repactuar essa questão. O judiciário tem que voltar a ser judiciário, não legislar, não se transformar num partido político, né, fazer de novo uma reestruturação, reerguer a indústria naval que foi destruída, voltar a Petrobras ter um papel fundamental de gerar emprego e com conteúdo nacional. Nós tínhamos cidades no Rio Grande do Sul que tinha 70 mil trabalhadores na área de empresa naval, na área de indústria naval, hoje está com menos de 10 mil. A questão das obras públicas paradas, então é fazer um pacto para retomar a força, né, do orçamento federal, para reerguer, retomar, reinvestir nas obras públicas. Com isso, a economia também despertar essa questão, né, de melhoria do poder aquisitivo da população, fazer um programa emergencial de emprego, né, essa questão do conteúdo nacional é para isso. A questão das nossas reservas, eu acho que fazer uma conversão de parte das reservas para que ela possa também alimentar e introduzir esse início, né, de voltar a ter a roda do investimento público a girar, porque com isso as prefeituras também vão ter
mais força. O governo do Estado Vai gerar emprego. vai gerar um novo ambiente. Avaliar que esse foi outro conto do Vigário. Eu tenho ouvido, né, os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, Leandro, essa reforma trabalhista, ela foi apresentada como uma panaceia, vamos aperfeiçoar a legislação trabalhista. Sabe o que eu estou ouvindo, Carlos? Eu vi agora esse final de semana, um rapaz, o Eric, trabalhava numa indústria em Diadema, ele falou, Felipe, nós tínhamos 180 metalúrgicos nessa indústria. Ele mandou todo mundo embora e recontratou com 2/3 do salário. Quer dizer, uma coisa que a gente já estava percebendo, quer dizer, infelizmente, o empresário com muito... Ele tem a faca, tem a força, e você vai dar a condição para ele falar, olha, você pode trabalhar com essa legislação antiga ou você pode trabalhar com essa nova. Ele foi cortar os custos dele, falou, não, o salário está muito alto. E justamente o contrário do que o presidente Lula fez no momento em que o Brasil funcionou melhor, e o Lula, com a sabedoria dele, falou, põe dinheiro na mão do rico, vai para fora do país. Dinheiro na mão do pobre, faz a economia girar. Uma sabedoria que fez a economia girar, não é isso, João? Você falou aí do FIES, Felipe. Então, veja bem quanto significa para a educação e quanto significa também para a economia. Isso. Então, tudo que você faz num país estraga a economia do país. Hoje o INSS está mais falido, 13 milhões de desempregados. Quantas contribuições não está faltando aí? Esses dias teve o absurdo, eu tenho um conhecido, parente meu, que tem problemas mentais. Ele não pode trabalhar mais. Faz 20 anos que ele não trabalha. Ele toma remédio forte. Sabe o que fizeram com ele? Reduzir o salário dele pela metade. É um absurdo, não pode isso. Não pode isso numa economia de um país, numa democracia de um país, reduzir o salário de um trabalhador. Por que não reduz o orçamento do Congresso Nacional? E o Judiciário... Por que não reduz muitas mordomias que tem no próprio governo federal? No judiciário. Mas será que eles quanto iria, fazer isso? quanto iria economizar? A reclamação em relação aos gastos do Congresso Nacional, que é o mais caro do planeta, se eu não estou enganado, existe há muito tempo. Então eles vão pegar o trabalhador, sabe? Eles vão pegar esse dinheiro do trabalhador. Isso não pode ocorrer. O país, para ter economia sensata, relata, essa questão que o empresário fez é ruim para a economia do país. É ruim contra ele próprio, né? Contra ele próprio. A própria visão do Fordismo, né? Que o cara vai fazer o trabalhador tem que ter a capacidade de comprar o carro que você está produzindo. Se começa o corte lá em cima, vira efeito dominó. Sim. Por isso, quando o Lula presidiu o Brasil, o que ele começou a fazer? Investimento. O governo federal, vamos investir, vamos arrumar dinheiro para investir, que vai vir dinheiro para o país. Vamos fazer melhor distribuição de renda. Hoje a violência está um absurdo. E o que provoca grandes violências? Esse desemprego de 13 milhões de trabalhadores. Muitos não têm saída, vive revoltado. Se mata por um celular. Mata a pessoa por um celular. É uma situação de total insegurança, João. É isso mesmo, porque leva a uma situação de deterioração da questão social. Você leva as pessoas... Aí ninguém dá conta, né? A polícia não dá conta, a polícia fica revoltada e às vezes com razão, porque mata policial. Aí o policial mata bandido. É dessa forma que nós vamos mudar o país? Você viu essa questão das mortes violentas? Não é assim que vai resolver. Né? A gente está vendo aí um candidato alucinado... Estão vendo todo mundo estressado, né? Estressado e com uma exaltação perigosa da ignorância. Na minha opinião, porque, me desculpa, um candidato alucinado aí da ultradireita, ele há 10 anos atrás falava que morriam 30 mil pessoas, na opinião dele, que eram bandidos que eram assassinados. Que, na opinião dele, bandido bom é bandido morto. 30 mil. Hoje já foram assassinadas 65 mil pessoas no ano passado. Quer dizer, dobrou. E melhorou a segurança? Não melhorou. Quer dizer, mostrando exatamente isso que você falou. Deixa eu só, Carlos, uma coisa importante que eu queria falar da questão da legitimidade, da autoridade, né? Que hoje a gente está vendo aí, pelo que a população expressa qualitativamente nas pesquisas, só o presidente Lula tem, é de você fazer... É uma pergunta importante essa que você fez. Como é que retoma a economia? Como é que nós voltamos... Né? A nossa proposta é o Brasil feliz de novo. Brasil feliz de novo
é tendo emprego, tendo uma situação de paz para as pessoas poderem construir o seu presente e o seu futuro. O dinheiro de fora, o capital estrangeiro, o capital internacional que entra aqui, voltou a ser um capital especulativo por essa visão que eles têm de pagar juros altos, né? E essa é a disputa que existe no orçamento federal, de deixar mais o superávit primário para pagar juros da dívida, porque na visão desses economistas neoliberais, na minha opinião, atrasados, que querem construir um país só com os de cima e deixar um monte de gente embaixo, é de que os recursos têm que vir para isso, para você garantir o equilíbrio fiscal e do governo e você tirar aquilo que eles chamam de gastos. Né? Quer dizer, a emenda constitucional 95, eu já vou falar daqui, é uma das coisas que nós precisamos demolir, precisamos remover, precisamos revogar. Né? Mas completando aquele raciocínio meu, o presidente Lula assumindo, eu tenho certeza que esse capital internacional que está sobrando, você tem um capital internacional que está aí procurando um local para se investir. Nós queremos, é bem-vindo um capital internacional para investir na nossa infraestrutura, para investir na infraestrutura social, para fazer com que o país... Isso, nós temos um enorme déficit na área de saneamento, na área da habitação, na área da mobilidade urbana. É uma vergonha o metrô demorar 20 anos para fazer uma linha. E o governo, eu defendo isso, eu fui deputado federal, esse é um dos temas que eu quero atuar, Carlos, de fazer com que a mobilidade urbana, principalmente na região metropolitana, seja uma prioridade. Né? E para isso nós podemos trazer recursos internacionais que vêm, mas para fazer investimentos de infraestrutura, de base. Do metrô, Felipe, falta dinheiro, falta verba ou falta vontade? Falta governança. Falta governança, governança. Porque não pode um equipamento tão importante como o metrô ficar na mão do governador. De 22 milhões. A minha proposta é de criar a autoridade metropolitana de transporte que introduza 2 outros atores muito importantes. O governo federal. Não adianta o Alckmin, o governo do Estado, fica falando, não, mas o governo federal não dá dinheiro, mas não participa da política. Ele tem que estar aqui, ele tem que ter um planejamento. Essa linha vai sair em 5, 10, 15, 20 anos. Que tipo de investimento nós vamos fazer? É um comitê, é um grupo de discussão? É um grupo de discussão, é uma autoridade que tem a participação política. Nova York é assim. Convencimento. O chinês é assim. O metrô, sabe quem cuida do metrô de Paris? É o governo nacional. É o governo da França, porque aquilo eles estão fazendo agora, tem um anel, o metrô de Paris é fantástico, eles estão fazendo um anel por fora, né, inclusive para ter possibilidade de desenvolvimento urbano, como se nós tivéssemos, em vez de ter o anel metroviário nosso, o rodoanel, tivesse numa escala menor, um ferro-anel, mas de metrô. Né? Então, mostrando que é fundamental a mobilidade de uma cidade como a Grande São Paulo. Por isso tem que ter a presença política do governo federal e dos prefeitos. O metrô de São Paulo não passa dos bairros mais elitizados. Você tem uma linha só apenas que vai para a Zona Leste, a linha 3, e eles dizem que a CPTM é metrô. Não é metrô, é outra coisa. Pode se transformar no metrô, mas com a Olha, Felipe, esse dia eu andei de metrô, é uma maravilha, viu? É fundamental. O metrô, quanto mais tiver, mais linhas tiver, é um bom funcionamento. Isso é um espetáculo para a muito população. Bom. Isso, agilidade, rapidez, conforto, segurança. E deixa eu falar uma coisa para a gente não ficar aqui só com, como diz o presidente Lula, com um complexo de vira-lata, falando que só temos coisa ruim. Eu estou falando um pouquinho disso. Estou falando daquilo que foi feito no metrô. Excelente. O metrô de São Paulo, ele tem duas características. Quando eu fui deputado, em 2001 e 2012, eu fiz um seminário internacional, convidei 4 técnicos dos Estados Unidos, 2 da região de Nova York e 2 da região de Los Angeles, para vir conhecer, para trocar ideias. E eu me surpreendi que os técnicos que vieram de Nova York, nós fomos visitar algumas estações, fomos na linha 3, fomos na linha azul, né? E ele chegou para mim e falou, olha, você tem uma coisa aqui, bem, a linha são muito restrita, mas tem 2 coisas aqui que vocês são muito melhor que Nova York. A limpeza das estações e dos trens, né? E o intervalo, que se chama headway, é um termo em inglês, né? Que é o seguinte, é um intervalo entre um trem e outro. Isso tem a ver com modernidade, com tecnologia, com segurança, evidente. Né? Eles ficaram espantados, e que isso foi uma coisa que foi um pouco a miséria ou a situação nossa de carência, que fez com que os nossos engenheiros e a nossa tecnologia evoluíssem mais do que o metrô de Nova York, Leandro. Isso não é pouca coisa. Lá o intervalo de um trem chega no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio. 2 minutos, não chega a 2 minutos. Aqui o nosso
É 1 minuto e 15, 1 minuto e 20 já estão fazendo. Eu percebi. Impressionante. Sai um Muita trem, agilidade. dali 1 minuto chega o outro na hora de pico. Né? Então, mostrando que a gente tem capacidade técnica, tecnológica, o que precisa é ter mais apoio político. E os prefeitos, isso que você perguntou, Leandro, os prefeitos têm que participar dessa governança metropolitana, estar juntos, né, porque a rede de transporte, né, no caso de média e baixa capacidade, que são as linhas de ônibus, mas são as alimentadoras, e a rede de alta capacidade, que seria a rede de metrô, ou mesmo de superfície, né, ou o BRT, porque nós eu acho que perdemos um pouco tempo nesses próximos 10, 15, 20 anos. Nós não vamos poder fazer a quantidade de linha de metrô que a cidade precisa. Então, podia investir em outras modalidades de transporte de alta capacidade. Não nessa loucura que o PSDB fez, que são essas coisas que estão para os monotrilhos. Carlos Carvalho, a China está fazendo 2.500 quilômetros de metrô nas cidades dela. 2.500 quilômetros de metrô. Não está fazendo em nenhum lugar o monotrilho. Isso já não é um alerta, né? Um país que está tendo um desenvolvimento fantástico. O monotrilho se aplica para algumas situações, não para ser uma linha. No caso da Anhaia Melo, foi um absurdo. Aquela avenida larga, bonita, ela está falando assim, ó, faz um BRT, o BRT fica 20% do custo do monotrilho, é largo, vocês me põem aqui no meio. A gente teria uma experiência. O BRT não é o trólebus, é melhor do que o trólebus. Ele tem que ter a passagem embarcada, enfim, eu não quero cansar aqui o telespectador. Acho que é bom esse tema, só para colocar mais um detalhe, mas também não é uma mania de grandeza do brasileiro em errar a mão. Quando eu digo errar a mão, eu dou um exemplo para mim que é o mais claro e o mais maluco que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que foi a tentativa de fazer um BRT, lá, um monotrilho entre o aeroporto e Cuiabá, ali, ligando o aeroporto de Cuiabá até o centro da cidade. Que a princípio teria que levar as pessoas desse aeroporto até perto da Arena Pantanal para a Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo, Cuiabá teve 4 jogos naquele Mundial. Ou seja, é um período ali de 8 dias, que as pessoas vão circular muito pela cidade, mas depois elas vão para outras cidades do Brasil, outras capitais que também recebiam jogos. E foi feito não foi feito, né? Tentou-se fazer ali um monotrilho que não deu certo. E ali todo mundo achou que era muito mais fácil fazer um corredor de ônibus, colocar ônibus executivos que depois da Copa, alguns deles poderiam ter sido usados em Cuiabá para o transporte público municipal. Você acha que falta também essa capacidade de pensar melhor, deixar de querer fazer uma pirâmide gigantesca e começar a fazer aquilo que realmente pode dar certo e é mais barato? Pois é, Carlos. Na Copa do Mundo, já passou, já fizeram, não adianta... Já perdemos, chorar o leite derramado. Mas houve um grande investimento do governo federal na Copa do Mundo 2014. Dos governos estaduais, até dos prefeitos, todo mundo se uniu e houve um grande investimento. Gerou emprego, gerou renda, houve discussão de melhorar o transporte, como você citou. Por que não se faz isso sem Copa do Mundo? Por que não sentam todos no conjunto? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso para desenvolver o Brasil? Vamos fazer isso para a ferrovia? Vamos fazer isso para o metrô? Vamos fazer isso para circular melhor os ônibus na cidade? Por que não se une todo mundo e faz isso? E vai buscar dinheiro, vai buscar financiamento, vai gerar emprego, gerar renda, qualidade de vida. E não é só para 20 dias de Copa do Mundo, como foi feito, e agora essas estruturas abandonadas. Aí é para desenvolver o país, para se viver num país melhor. Sim. 2, 4, 6, 8, 10 anos de horizonte, não é isso? Fazer um planejamento de médio prazo e longo prazo. E todos se uniram para a Copa do Mundo. É outra razão para ter autoridade metropolitana de transporte, voltando ao nosso tema, Carlos, porque é isso, um governador entra, ele fala, eu tenho 3 anos ou 4 anos, ele começa a querer investir naquilo, por isso se investiu tanto ainda no conceito rodoviarista, né? O Serra recebeu 5 bilhões do governo Lula, no começo do governo dele, e ele colocou tudo no Rodoanel e na Marginal, e não colocou nada no metrô. Ficou 4 anos parado durante o governo Serra. É isso que o João, é isso que eu estou dizendo, uma autoridade metropolitana de transporte não deixaria na mão apenas de um político, mais importante que seja o governador do estado de São Paulo, mas compartilhando. Será que o prefeito de São Paulo, com mais 38 prefeitos da Grande São Paulo, não constitui um poder importante? Por que ele não fez uma plenária e discutiu a decisão? Exato. O que é melhor?
para São Paulo, o que é melhor para o Estado. Por exemplo, vocês passaram pelo comando do consórcio. O Essa consórcio, de alguma forma, é uma entidade que basicamente seria isso, né? Uma Sim. entidade de prefeitos, porém que poderia ter a participação do governo do Estado, do governo federal, para articular coisa aqui para a região do ABC Paulista. Com a experiência de vocês, você acha que isso realmente seria possível, essa governança metropolitana? Porque o consórcio está falando de 7 cidades. É um território muito menor do que a capital. Agora, se te levar para 39 cidades da região metropolitana... Se houver vontade política, é possível. É possível. Com o consórcio, com o fórum dos 40 municípios, 39, que nós temos na região metropolitana. Hoje eu não sei como é que está 39, 38, mas... Então, hoje eu estou afastado, não sei como é que está esse fórum, se estão se não existe reunindo. mais, João, infelizmente. Então, acabou tudo. João, olha, deixa eu te falar, acabou. aproveitar, Nós tínhamos isso. Eu estou aqui ao lado de um companheiro que eu respeito muito, fomos colegas, em 2 mandatos juntos como prefeito, né? E participamos intensamente do consórcio. Carlos, Consórcio do fórum. Do fórum, né? E participamos, o João era vice-prefeito, que foi no período em que o Mário Covas era governador, no momento em que o governo do Estado acreditava e participava de um fórum regional, se criando a Câmara Regional do ABC. Eu lamento que nós, nesses 15, 20 anos, nós andamos para trás. O governo do Estado se retirou dessa concepção e participação de uma governança. Se acomodou de governança metropolitana, compartilhada, quer dizer, na minha opinião, posição conservadora de recuar. E, infelizmente, esse vírus do isolamento parece que se instalou agora no consórcio, João. Porque Diadema saiu do consórcio. O prefeito, eu lamento, viu, Leandro? Eu quero dizer assim, o Orlando Morando, como prefeito da maior cidade do ABCD e presidente do consórcio, ele está fazendo muito pouco para contestar e para defender o consórcio. Porque eu não tenho dúvida que estão cometendo um erro, esses prefeitos que estão saindo do consórcio. Agora, o caminho das regiões metropolitanas, Carlos, em qualquer lugar do mundo, mais rico ou pobre, com mais recursos ou com menos recursos, é de investir na governança metropolitana, porque é uma região conurbada. Eu quero dizer o seguinte, nós fizemos um dos conquistas importantes do consórcio. Tinha que fazer 40 piscinões. Acho que nós fizemos 30, me parece. Exato. Foi um planejamento compartilhado. Sabe qual a cidade que mais se beneficiou? São Caetano, porque ficava lá embaixo. Sim. Ficava jusante. E é o que menos tem piscinão. Né? Que menos tem piscinão. Nós fizemos 3 em Diadema. Santo André, São Bernardo fez um enorme. Nós pensamos na região. E foram 10 anos, isso é uma coisa importante, 10 anos ultrapassa o limite de um prefeito. Fala, não, isso aqui é um planejamento para a região. A questão do saneamento, a questão do transporte, o controle da poluição, várias outras, a questão do treinamento da GCM, as guardas civis municipais, sem contar que os prefeitos se reunindo mensalmente e com o espírito público, né, João? A gente aprendia um com o outro. Eu chegava lá, eu lembro, o Celso Daniel falou, olha, nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que, aliás, vão ter que ter um papel preponderante agora com esse desemprego em alta, né? Como que as secretarias dos municípios podem ajudar a reerguer a economia, a ter mais emprego. Então, eu vi o Celso com aquele um ânimo e uma participação com muita vontade, falando da questão de investir no eixo do Estado, do governo do Estado, ali da Avenida do Estado, melhor dizendo, falando de mobilizar a Pirelli e outras grandes indústrias que tinham o comércio. Eu fiz a mesma coisa, eu criei o Polo de Cosméticos em Diadema e a gente criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois criamos a Agência de Desenvolvimento Econômico. A questão da segurança, as GCMs, nós falamos, será que nós vamos criar uma guarda, ter mais despesas? E um prefeito chegava e falou, não, isso é importante, dava opinião. Quer dizer, esse compartilhamento é fundamental também. Felipe, até João, para compartilhar com quem está nos acompanhando em casa, a gente está aqui com 2 pessoas que, além do papel preponderante nas cidades que governaram, também tem um papel histórico no PT da região do ABC, do estado de São Paulo. O Felipe também teve sempre participações maiores, João Famileno, nomes consultados pelo Partido dos Trabalhadores. O PT hoje, passado todo esse período, conseguiu diagnosticar exatamente, em especial aqui no ABC, o que aconteceu, tendo em vista que foi a primeira vez na eleição de 2016 que o PT hoje não governa nenhuma das 7 cidades do ABC. Chegou ao diagnóstico, desde a fundação. Chegou no diagnóstico, Felipe, do que aconteceu? Olha, eu tenho muito orgulho de estar na política, entrando pela porta da frente do PT
e aqui eu vou ficar. O único partido? O único partido que eu me filiei há mais de 30 anos, desde 81. Tenho muito orgulho de ser filiado ao PT. E o PT é uma instituição formada por seres humanos. Eu vi outro dia um companheiro nosso, que é da Igreja Católica, fazer uma crítica muito contundente ao PT. Quer dizer, nós temos que avaliar, evidentemente, os nossos erros, avaliar de que maneira nós nos acomodamos, nós vimos essa questão fazemos a autocrítica que já fizemos, necessária, né? Mas o que acontece? Uma pequena, não é pequena, eu acho que erros localizados e sérios do PT viraram condenação definitiva. É o partido da corrupção, é o partido que tem um chefe de quadrilha, que nós temos que prender ele. E a população foi percebendo que era uma hipocrisia. Desprezado. E as conquistas que nós tivemos, e os avanços que nós colocamos, das políticas sociais. Então, eu voltei à questão da igreja. A igreja tem eu também sou católico, acredito nisso, tem uma inspiração maior, mas quando ela mais dependeu dos seres humanos, a igreja católica passou por condições vergonhosas. E outras instituições, universidades, governos, né, que atacaram, governos, instituições de governos como da direita, que mataram, que torturaram. Né? Então, assim, uma instituição formada por seres humanos, ela tem que estar cada vez mais aberta, né, para a transparência, para a sua avaliação, a sua autocrítica, o seu autocontrole, a transparência aberta para a sociedade, mas sem hipocrisia. Sem hipocrisia. O problema é a Operação Lava Jato, que estava com um foco importante, que nós temos que estar fazendo o combate à corrupção, não um espetáculo, como uma novela da Globo. O combate à corrupção é uma situação de um desvio que o ser humano, que um gestor público tem a cada momento, João. 7 mil funcionários na prefeitura de Diadema eu tinha. Tinha algumas pessoas que eram laranja podre ali. Nós tínhamos que estar um controle permanente. Então não a gente teve esse foco, fizemos isso, né, eu utilizei os recursos no maior e o controle existia, o Ministério Público. Eu me sentia diminuído se o Ministério Público me fizesse algum questionamento? Não, isso está na base do gestor público, ser questionado. Isso, né? De fora para dentro, mas de dentro para fora, o PT modificou alguma coisa, Felipe, no dia a dia? Não, o PT, agora nós sofremos, foi um ataque, né, totalmente desproporcional aos vícios e que nós cometemos. Nós tivemos um Palocci que, para mim, lamentavelmente se transformou num ser humano menor, né? Eu lamento que um dia, quem sabe, ele possa ter uma revisão daquilo que ele cometeu, mais que tem 60 milhões de dólares na Suíça. Esse cara não é meu companheiro. Eu tenho um Vacari. Eu tenho um Vacari que está lá, o Vacari, que merece aqui, eu quero fazer aqui a minha solidariedade a ele, o Vacari, ele está lá porque os empresários que dizem, não, nós demos para o PT esse recurso, esse foi propina. Mas foi o mesmo que você deu para o PSDB? Não, mas o PT foi propina. E o Vacari não se aproveitou, não teve enriquecimento ilícito. Eu acho que essa é a grande questão, Leandro, da combate à corrupção. É ver se, e mesmo a questão da lei de ficha limpa, da questão do controle do Ministério Público, é ver se o político teve enriquecimento ilícito. Se ele se aproveitou daquilo para fazer irregularidades e se enriquecer de forma ilícita. Que, lamentavelmente, veio o Cabral, que é outra coisa absurda que nós estamos acontecendo, e que faz a população querer... Aquele absurdo. Meio que generalizar para todos. Agora, eu posso garantir a vocês, eu conheço na Câmara de prefeitos que honram, né, o voto que recebem, e você está me colocando o PT diante disso, quer dizer, nós sofremos, né, um revés, uma ação que foi... há 2 anos atrás, o João falou isso, estava difícil para a gente buscar um diálogo com a população e buscar os votos, porque foi uma ação totalmente direta de perseguição, né, contra o PT. O PT era culpado de tudo. Culpado de tudo que acontecia. E hoje o povo está vendo que não. E a pessoa falou assim, peraí, então a gente viu que o sistema político como um todo se financiava de uma forma errada, né? Não tínhamos financiamento privado, nós tínhamos financiamento de alguns grupos que tinham interesse no governo, mas não era só com o PT. Isso descambou. Descambou, a lei melhorou, embora precisa melhorar mais, porque hoje só os ricos, você tem um financiamento público, que acho que é um avanço, mas temos que aperfeiçoar. Agora, você tem
candidatos ricos que podem pôr a quantidade de dinheiro que quiser. Né? Você sabe disso, não tem uma trava. A trava é em outro lugar, mas se por exemplo, o Dória tem um candidato, o Meirelles vai botar 70 milhões da fortuna dele para se financiar uma candidatura. A fortuna dele, né? Você viu a declaração dele, 380 milhões. Pois é, então, assim, eu acho que essa é uma. Não sei se você. Eu acho que o PT, passando por essa grande. Uma situação trágica, né? De a gente também. Agora, por outro lado, nós vimos os interesses que estavam por trás da remoção. Quer dizer, o PT hoje está sendo reconhecido pelos valores, pela qualidade daquilo que ele fez como governo. O Lula colocou a população mais pobre, mais necessitada no centro do orçamento público. E aquilo que eu falei aqui no início, quer fazer melhor, quer destruir o Lula, faz melhor do que ele. Então, o PT, agora, nós temos orgulho daquilo que nós fizemos, porque o povo está começando a perceber por comparação, Leandro. Entendeu? E se quer eliminar ele, elimina dentro da democracia, isso, com da voto, normalidade, com voto, não do jeito que fizeram. E dentro dessa linha da história do PT, João Avamileno, também a pergunta, não vai mais o João Avamileno participar de disputas eletivas e por que da escolha do Felipe para ter o teu apoio, para ter o teu engajamento agora na campanha desse ano? Então, Leandro, eu estou com 74 anos e tem gente com a minha idade está animado aí fazendo campanha, candidato. Eu admiro muito o Suplicy. Lula tem 72, né? O Lula é um ano mais novo que eu. Eu admiro o Suplicy, né? A idade dele é 3 anos mais velho que eu, está aí, firme, continua. Mas eu acho que o meu tempo já deu, viu, Leandro, como candidatura. Não tenho pretensões mais de ser candidato. Hoje eu ando nas ruas de Santo André, eu me orgulho, porque todo mundo que vem me cumprimentar, que me conhece, lá do outro lado da rua, prefeito, tudo bom, tudo bom. Aquele que se aproxima e fala, você não vai ser candidato? Não. Puxa vida, estava procurando você para ser candidato e eu votar em você, rapaz. Falei, não vou mais ser candidato, vou trabalhar para o partido, vou trabalhar para os companheiros que eu conheço, que eu confio, que eu gosto, aqueles que também no meu período de gestão estiveram comigo. Então vou apoiar esses companheiros, vou apoiar companheiros do partido, vou apoiar o partido, mas não tenho mais pretensão, Leandro. Não tenho mais. E por que para ser candidato? Felipe, João? E a escolha do Felipe é isso. Foi prefeito comigo, foi deputado, foi secretário. Conheço o Felipe desde quando retomou o Diadema, desde quando nós ganhamos Diadema. Fiz campanha em 2010 junto com o Felipe, inclusive em Diadema. É um companheiro que me aproximei e sempre gostei do modo dele de gestão, das ideias dele. Então é um companheiro que... Somos do mesmo sindicato, João. Mesmo sindicato. Sindicato dos ex-prefeitos. Dos ex-prefeitos. Então é um companheiro que eu vou apoiar firme, como deputado federal, sem desprezo para os demais candidatos do meu partido, inclusive da minha cidade, aquilo que eu puder fazer, vou fazer. Mas meu apoio especial é o companheiro Felipe e o companheiro Luiz Turco. As demais candidaturas, né, é normal, senador, governador e presidente da República. Então, na dupla aí para o Legislativo, vou ficar com o Luiz Turco e Felipe, sem desprezo para os demais. Aquilo que puder dar uma ajudinha para os demais, também vou ajudar. Sempre fui assim dentro do partido. Eu tenho esse costume e essa cultura. João, fico muito honrado com o teu apoio. Sei, tem muitos companheiros valorosos. Quero levar você para Brasília. Que são, eu respeito muito, nós temos uma chapa muito valorosa e eu fico até mais feliz pela tua escolha, agradeço e vou procurar honrar o teu apoio. Carlos Carvalho, a derradeira. É a derradeira que eu estava prestando também prestando atenção aqui nos comentários, o pessoal relembrando as coisas do consórcio, né? Que cada cidade ganhou com o consórcio em algum momento, né? Então os dois prefeitos que participaram efetivamente do consórcio. É o que é engraçado, porque vira e mexe a gente, entre aspas, critica o consórcio, que parece que ele é desconhecido, mas na verdade ele é bem conhecido. Algumas pessoas pelo menos têm noção do que o consórcio é importante para a região do ABC Paulista. Só para fazer uma última pergunta, Felipe, a gente tem uma campanha aqui incessante aqui na região do ABC Paulista pelo voto nos candidatos da região, pela importância de aumentar a bancada aqui dos representantes das 7 cidades, para a gente conseguir um diálogo melhor com o governo estadual, governo federal, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Você vê que é possível aumentar esse diálogo, melhorar esse diálogo
a partir do momento que você, assim, se elegendo deputado federal, é possível melhorar esse diálogo essa intermediação de diálogo entre o governo federal e os municípios aqui da região do ABC Paulista? Eu acho que é muito possível, é necessário. Eu quero, ganhando as eleições, colocar o mandato a serviço desse empreendimento, desse projeto, Carlos, porque teria um mandato, enfim, mas sempre estimulando e indicando essa direção. Um lugar onde um deputado estadual, um deputado federal, que quero aqui dizer da importância dessa campanha, ou dessa mobilização, para que o grande ABCD tenha mais representantes na Assembleia Legislativa e no governo federal e na Câmara Federal, é que o consórcio é um espaço adequado para nós buscarmos dar mais apoio. Estamos colocando um mandato à disposição como uma ferramenta a mais para toda a região. Eu citei aqui rapidamente, eu quero agora, só para não deixar passar, que é das tarefas que eu acredito mais importante do futuro Congresso, é de fazer várias correções do que aconteceu, mas, sobretudo, a revogação da Emenda Constitucional 95, porque essa é inaceitável. A Emenda Constitucional 95, ela trava o investimento novo na saúde e na educação por 20 anos. Isso é inaceitável. Então, esse é um exemplo, Carlos, concreto de que eu tenho certeza que os deputados... Aí é uma questão que depende. Para mudar isso tem que apresentar uma lei para revogar. Porque é o seguinte, na verdade, é uma emenda. O Temer vetou o que impedia qualquer tipo de corte. Pois é o seguinte, é um desafio enorme, porque é uma emenda à Constituição. Nós precisamos de 60%, precisamos de 300 e tantos votos, 340 votos. 2 terços. 342 votos na Câmara e precisamos depois de quase 2 terços no Senado. Para termos a votação em 2 turnos na Câmara e 2 turnos para fazer uma emenda constitucional para revogar essa questão que trava emprego, trava desenvolvimento e com certeza trava recursos para os municípios. É isso, Carlos Carvalho. Mandando um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando, o pessoal participando conosco, curtindo, comentando, compartilhando e agradecendo aqui nessa noite a participação de 2 ex-prefeitos aqui da região do ABC, José de Felipe Júnior, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Felipe, obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para... Leandro Amaral, Carlos Carvalho, toda a equipe de vocês de jornalismo, nossos técnicos, João Avamileno, meu grande companheiro, aqui trocamos ideias, tenho aqui comigo, acho que vocês cumprem um papel fundamental, quero parabenizar vocês, estamos à disposição para alimentar, fazer o bom debate e, sobretudo, fortalecemos politicamente essa grande região, o nosso estado de São Paulo e, se Deus quiser, ter um futuro melhor para o nosso país. Um abraço a todos. Da mesma forma, João Avamileno, ex-prefeito aqui da cidade de Santo André, mais uma vez participando aqui conosco, não será candidato nas eleições desse ano, mas já anunciou aqui publicamente, claro, vai ajudar todos aqueles quadros do PT, mas de uma forma especial, Luiz Turco à reeleição como candidato a deputado estadual e José de Felipe Júnior a deputado federal. Obrigado, João Avamileno. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carlos. Obrigado a toda a equipe aí do RD, o Regional, Diário. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dar um grande abraço ao eleitorado aqui do Grande ABC, do nosso país, e dizer que não desanime. Vamos às urnas, vamos votar consciente, eleger as pessoas de boa índole, você acompanhando, você estudando, você vendo, você conhece. Então, dá para dar o seu voto em pessoas importantes que possam melhorar o nosso país. E nesse ponto, pode contar comigo. Felipe, obrigado, deputado federal. Obrigado, João. Legal. Carlos Carvalho, da mesma forma, alguma consideração final aí? Boa noite. Boa noite, Leandro, Felipe, Avamileno. Sejam bem-vindos sempre aqui ao EDTV. Também muito obrigado aos internautas. Lembrando que essa entrevista também vai estar disponível daqui a pouco no youtube.com/repórterdiário. Então você pode ver a entrevista quantas vezes você quiser, compartilhar com os amigos, com os familiares e aí também ter mais um motivo para tomar consciência do que é a política e tentar avaliar para quem será o seu voto aí no dia 7 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno. Também fica o nosso convite para você nos seguir nas demais redes sociais, Instagram e Twitter, @repórterdiário, e também no nosso WhatsApp, o 999275496.
Isso aí, gostou? Curte, comenta, compartilha. Não gostou? Manda um WhatsApp pra gente, sugestão pra gente melhorar, aprimorar, aperfeiçoar o nosso conteúdo regional, tá certo? Boa noite, pessoal. Primeiro dia oficial de campanha, foi dada a largada, agora é você. Olho no olho com o seu candidato, olho no olho nas eleições, para o encontro restrito, particular com a urna, no dia 7 de outubro. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.